Aula de Ciências, data 20 de agosto, páginas 1 a 7. Neste capítulo, conheceremos um pouco da diversidade dos seres vivos existentes no planeta Terra e algumas das características que permitem a organização e a classificação deles em diferentes grupos. Aqui nós temos a diversidade dos seres vivos. Aqui nós temos algumas perguntas. Você não precisa responder no caderno, somente se você quiser. Aqui são perguntas para reflexão. Onde estão os seres vivos, né? No caso, os seres vivos eles estão espalhados, né, pelo mundo todo, no caso, em diversos ambientes. Você consegue identificar os seres vivos representados? Então, uma resposta pessoal. A gente espera que vocês reconheçam a maioria dos seres vivos, né? Que são representados aqui, principalmente as plantas, né? E os grandes animais. O que a imagem representa para você? Também uma resposta pessoal. Mas pode ser mencionada a quantidade de seres vivos, né, que existem e como eles estão distribuídos, como você vê na imagem. Na sua opinião, todos os seres vivos estão representados nesta ilustração? Então, assim, é esperado que você reconheça que não estão representados todos os seres vivos, né? Apenas alguns exemplos. Página 4. A diversidade do planeta Terra. Como você viu na abertura do capítulo, todos os seres vivos vivem juntos no planeta Terra. São bilhões de organismos andando, nadando, voando, vivendo dentro de outros seres vivos. Enterrados no solo, sob o gelo, mergulhados nos rios, mares e oceanos, nas areias do deserto e etc. Então, conhecer a diversidade da vida é um desafio, né? É uma das maneiras que se facilita o estudo com os seres vivos e organizá-los em grupos de acordo com as características que possuem em comum. Aqui nós vamos falar um pouquinho das plantas. A vida na Terra é garantida, entre outros fatores, pela existência das plantas, né, que se distribuem em quase todas as regiões do planeta Terra. As plantas podem se desenvolver nos ambientes terrestres ou aquáticos. Aqui nós temos um exemplo da variedade de plantas do nosso planeta, que é bem grande, né? As plantas com flores são as mais diversas e podem ser encontradas em praticamente todas as partes do planeta. Aqui nós temos o que você acha. No mundo hoje existe mais de 3 trilhões de árvores, parece muito, mas havia bastante outras em grande mais quantidades. E pois quase a metade das árvores desapareceu da Terra desde o início, né, da nossa civilização. Por que a vegetação está diminuindo? Então, nós temos aí uma reflexão, né? Nós esperamos que vocês compreendam, né, que acontecem algumas ações do ser humano, né, que tem provocado algumas alterações, né, na vegetação do planeta. Então, como? Então, você vai dizer essas ações. Então, são ações que, alguns exemplos, que incluem corte, queimada, né, das áreas florestais, campos, uso do solo, né, a abertura e expansão de áreas urbanas, entre outros. Você vai fazer essa citação. Na página 5, vamos falar sobre fungos. Você conhece os seres vivos mostrados nas fotos a seguir? Onde eles vivem? Né? O grupo dos fungos inclui o organismo como as leveduras, os bolores e os cogumelos. Então, na natureza são encontrados diversos tipos de fungos. Eles são organismos que absorvem os nutrientes do meio e realizam um importante papel na manutenção do equilíbrio na natureza. Quando um animal, uma planta, um ser vivo qualquer morre, todo o material que compõe seu corpo é transformado e devolvido ao solo, pela ação dos fungos, que são organismos decompositores. E, além disso, muitos fungos têm importância econômica. Podem servir de alimento ao ser humano e podem ser usados na fabricação de medicamentos e de pães, por exemplo. Aqui nós temos uma imagem, né? Os seres vivos servem de alimento uns aos outros, até mesmo quando morrem. Então, os fungos, eles incluem organismos como os cogumelos, que podem ser observados a olho nu, né? E as leveduras, que são microscópicas e podem ser utilizadas pelo ser humano para a produção de alimentos, tá? Como o pão. E os fungos, eles se desenvolvem principalmente em ambientes úmidos, seja no solo, seja sobre outros seres vivos. Então, aqui nós temos o meu, o seu e o nosso. Os
Os fungos podem causar doenças que atingem pele, unhas e cabelos do ser humano. São chamados micoses. Elas acontecem quando os fungos começam a se reproduzir rapidamente em nosso corpo por encontrarem condições favoráveis, como calor e umidade. É importante procurar um médico se você notar qualquer alteração na sua pele, especialmente nos pés, no pescoço e no couro cabeludo. Na época do verão, quando as micoses mais incomodam. E para evitar o seu desenvolvimento, é importante ter bons hábitos de higiene no dia a dia e alguns cuidados ao frequentar a praia, clubes e piscinas. Então, o que nós podemos fazer para evitar as micoses? Já falamos um pouquinho em cima, né? Você vai discutir um pouquinho sobre isso aí. Se você quiser escrever, tudo bem. Se não, você pode fazer uma reflexão, tá? Mas se quiser, fica à vontade para escrever no caderno. Então, você tem que observar que, no caso, para evitar as micoses, sobre a questão da higiene, tem a higiene pessoal, né? Sobre o banho, sobre secar bem o corpo, somente os dedos dos pés, né? As regiões como virilha, axila. E também falar sobre o uso das roupas limpas, né? Nós devemos sempre trocar as meias, não compartilhar toalhas, roupas, né? Usar chinelo, a usar banheiros públicos, chuveiro, né? E também não usar roupas molhadas por muito tempo. Então, você pode estar escrevendo esses detalhes. Na página 6, nós temos aí os animais. Os animais são seres vivos que obtêm e ingerem um alimento do meio onde vivem. São milhares de espécies de animais que habitam os ambientes aquáticos e terrestres, ou seja, têm vida livre. Muitos, entretanto, vivem dentro de corpos de outros seres vivos, como os vermes. Outros podem ser encontrados sobre o corpo de outros seres vivos, como os piolhos e os carrapatos que você vê na imagem. Aqui, muitos animais ainda são conhecidos e outros são tão pequenos que nós não conseguimos vê-los, senão com o auxílio de uma lupa ou de um microscópio, que nós temos a imagem também. Na página 7, o que você acha? Como você já sabe, a diversidade animal no planeta Terra é impressionante. Observe os animais nas fotos a seguir. Você vai observar cada animal em cada foto e vai responder: você conhece esses animais? Então, você vai dizer se conhece. Então, no caso, a gente espera que vocês reconheçam esses animais mostrados, tá? E você vai citar o nome de cada um. Então, nós temos aí, vou dizer o exemplo de alguns, tá? Depois vocês colocam na ordem aí. Nós temos o tatu, ovelha, peixe, água-viva, minhoca, girafa, beija-flor, baleia, joaninha. Vocês coloquem na ordem, por gentileza. Segundo item, qual desses animais vivem na água? Você vai separar, tá? 3 animais que estão aí acima que vivem na água. E terceiro item, se fôssemos organizar esses animais em grupos, que critérios você usaria? Então, você vai citar um pouquinho sobre onde esses animais vivem, como eles se locomovem, tá bom? E como é a alimentação deles. No caso, na presença de estruturas no corpo, vocês podem falar sobre se tem asas, se tem pelos, tá? Página da plataforma, atividade da plataforma. Número 1. Complete. Letra A. Como você viu na abertura do capítulo, todos os espaço e segundo espaço vivem juntos no planeta Terra. Letra B. As plantas podem se desenvolver nos ambientes, são 2 tipos de ambientes. Número 2. Responda. São seres capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, processo que ocorre na presença de luz, transformando água e gás carbônico em alimento e energia. Então, quem são esses seres? Quem são esses seres vivos? Número 3, você vai relacionar. Pode ligar. As características da coluna, tá? A cada ser vivo. É um decompositor, produz seu próprio alimento e é aquático. Aqui do outro lado nós temos tubarão, fungos e plantas. Número 4, observe a imagem. Muitos animais ainda são desconhecidos e outros são tão pequenos que nós não conseguimos vê-los. O que nós utilizamos como auxílio para observá-los?